Pessoal, vamos hoje ver um teorema muito bom para resolução de circuitos elétricos, que é o Teorema de Norton. Não vou mentir, dos teoremas que a gente já viu ou que a gente vai ver ainda, Norton é um dos mais dispensáveis. Por que disso? Porque ele vai trabalhar com fonte de corrente, algo que muitas vezes você nem vê em ensino médio ou na preparação para ITA, é muito comum você ver isso. Embora o ITA, em 2014, já tenha cobrado uma fonte de corrente, e se soubesse Norton, ajudava, certo? Ajudava bastante até. Então, tudo bem que ITA 2014 não é um parâmetro, é uma prova muito complexa, muito complicada, né? Mas vale a pena você já ter essa ideia na mente. Tranquilo, que já caiu e pode ver cair tranquilamente em qualquer outra prova, certo? Mas vamos lá então. Primeiro, não despreze Norton. Eu sei que ele é o mais desprezível, mas tem sim coisas boas nele que vão sim ajudar, que deixam muito mais fácil, até mesmo quando não tem fonte de corrente, pode sim auxiliar. Muitas vezes tem problema de tensão de nó que você reduz nos nós por usar Norton, que ajuda bastante, tá? Então, além de ter um bizu no final que é muito forte, fica até o final, vai valer a pena, tá? Mas beleza. Vamos começar com definindo uma primeira coisa, as premissas para estudar o teorema. O que diabos é uma fonte de corrente? Fonte de corrente é uma aparelhagem do circuito elétrico que tem esse símbolo, que no ramo onde ele está instalado pode ter resistência, pode também não ter resistência, pode ser um ramo sem nada além da fonte de corrente. Ele garante que no ramo em que ele está instalado, né, obviamente o circuito fechado e tal, etc. No ramo em que ele está instalado, está no ramo não aberto, ou seja, ele está fechado, está num circuito fechado, ou seja, você não tem algo tipo assim, né? O circuito não está aberto. No ramo em que ele está, vai sempre existir uma corrente com o sentido que ele está indicando, no caso para cá, e com um módulo que ele indica. Então vamos supor que a fonte de corrente dissesse que aqui tem, sei lá, 18 amperes, por exemplo. Nesse ramo, você pode mexer na bateria, pode trocar resistência, pode colocar uma resistência aqui também se você quiser. Foda-se. Sempre vai ter 18 amperes apontando naquele sentido daquele ramo. Tranquilo? Isso é uma fonte de corrente. Então, já decora isso daqui. Como que você desliga uma fonte de corrente? Simples. Você retira ela e não põe nada no lugar. Ou seja, você faz um aberto. Como é que você faz um aberto? Você abre a chave. Ou seja, não vai ter nada aqui, a corrente não é capaz de circular. Então a fonte fica em aberto, logo a fonte de corrente está desligada. Tranquilo? É importante saber isso. Beleza, segunda parte. Agora, a definição do teorema, a parte do teorema, né? O teorema diz basicamente que, vamos supor que eu tenho um circuito muito aleatório. É que nem, enfim, daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Vamos supor que eu tenho um circuito muito aleatório e eu quero estudar um único elemento do circuito. Eu quero estudar, por exemplo, uma resistência que está entre dois terminais aqui. O elemento de análise, quando ele é uma resistência em Norton, a gente costuma escrever como RL, que é Lord Resistance, mas eu não. Isso aí é só para livro indiano, ou aulas indianas, né, que eu vi na internet. Mas enfim, rapaz, eu estudo para fazer essas aulas antes. Mas enfim, vamos lá. O que está querendo dizer aqui? Se eu tenho uma black box, ou seja, um circuito que eu desconheço como é que funciona e tudo mais, essa black box está horrível, um circuito que eu desconheço o funcionamento. Tenho aqui dois terminais, o elemento de análise e aqui a minha linda black box. Certo? Nossa black box, que pode estar ligada ou pode estar desligada. Tudo bem? O que ele vai dizer? Esse circuito que está aqui entre os terminais A e B, eu posso pensar nele como um circuito em que existe uma resistência e uma fonte de corrente. Uma resistência N e uma corrente N. Dessa maneira. É que nem Thevenin, igualzinho Thevenin. A diferença é que é uma fonte de corrente e não é uma bateria. Tudo bem. Quando a galera vê esse circuito pela primeira vez, ele fica, pera, por que a R está em paralelo? Por que a fonte de corrente tem que estar paralela também? Por que ela não pode estar em série? Vamos lá. Primeiro vamos interpretar o que é a corrente Norton, R Norton e assim por diante, tá? É o seguinte. Vamos supor que eu liguei minha black box, ou seja, coloquei o botão aqui, liguei a black box. O que significa ligar a black box? Significa que todas as fontes de tensão do circuito que eu estou pegando, né, tem as baterias aqui, tem a fonte de corrente aqui, tem um monte de coisa aqui dentro, que eu não sei o que está acontecendo, mas gera uma tensão e uma corrente no elemento de análise, tá? Beleza. Quando a black box está ligada, eu vou medir uma DDP e uma corrente. Concorda comigo? Beleza. Agora, se eu tirar a resistência
e colocar um curto, ou seja, colocar um fio ideal, sem nada dentro, e colocar um amperímetro e medir a corrente que passa por ele, eu vou ter o que a gente chama de corrente de curto entre A e B. E corrente de curto, por definição, para black box, né, para o elemento de análise, quando a gente tira ele e coloca para um fio ideal, por definição, a corrente de curto entre os terminais é o que a gente chama de corrente Norton, e a gente designa por IN. Então, IN é corrente de curto entre A e B, com a black box, obviamente, ligada. Certo? Beleza. E o que é R Norton? Resistência Norton. Também chamada de RN. É a resistência da black box quando eu desligo a black box. Então eu pego de novo aqui a nossa black box. Aqui é black box. Desligo a black box. Peguei ela, ou seja, peguei o circuito e desliguei. Ou seja, eu desliguei as fontes de corrente, desliguei as fontes de tensão. Não tem nenhum elemento ativo, nada que está fornecendo corrente para o circuito, certo? E desliguei ele. Certo? E aí o que eu faço? Bom, A e B, para eu medir a resistência, o que eu faço? Eu conecto uma bateria ideal, um amperímetro, eu vou ter aqui uma FEM e o amperímetro vai me indicar uma corrente I. Faço epsilon por I, eu vou obter RAB, que é a resistência equivalente da black box em relação aos terminais A e B. Beleza? Isso é R Norton. R Norton é a resistência entre A e B quando a black box está desligada. É isso, basicamente isso. Tranquilo? Então, beleza. Estou até com um roteirinho aqui. Portanto, tendo a noção de R Norton e I Norton, eu posso dizer que entre os terminais A e B eu possuo um circuito equivalente dessa maneira, que tem uma R Norton e uma fonte de corrente com I Norton de operagem. É isso, entre os terminais A e B. É isso que está querendo dizer o teorema. Tá bom? Agora vamos lá. Dúvidas que geralmente surgem quando a galera está estudando Norton. Primeira coisa que geralmente surge. Por que em Thevenin, já que você falou que Thevenin é similar a Norton, por que em Thevenin eu tenho a resistência em série com A e B, e a bateria, obviamente, né, que é Epsilon Thevenin e R Thevenin. Para quem não viu Thevenin ainda, eu vou deixar na descrição o link, tá? Se você chegou aqui de paraquedas e não conhece, quero ver Norton, mas não sei que porra é Thevenin. Pausa, vê Thevenin primeiro e depois você volta aqui. Eu vou deixar um link na descrição com Thevenin e tensão de nó, inclusive, para você ver, tá? Então depois você volta aqui. Mas enfim, por que em Thevenin R está em série e em Norton, como você acabou de mostrar, e em Norton R está em paralelo? Dessa maneira assim, ó. Vamos lá. Eu vou te dar algumas justificativas. A fonte de corrente... Ai, peraí. Tá machucando aqui. A fonte de corrente, ela tem duas possibilidades para ela ficar. Ou ela vai estar em série com A e B, né, poder estar aqui, por exemplo, ou vai estar em paralelo com uma porção do ramo. Concorda comigo? Tá, então temos duas possibilidades. Tá bom, vamos analisar a possibilidade de ela estar em série. Se eu tivesse aqui A, aqui a minha fonte de corrente em série e aqui R Norton. Tá? O que acontece? Isso aqui é um circuito equivalente que circunda um elemento de análise. Concorda comigo? Eu tirei ele aqui, por enquanto. Mas é um elemento que está circundado. Só que isso aqui é um aberto. Se é um aberto, a fonte de corrente vai estar desligada. Ela não pode estar desligada. Não faz nenhum sentido ela estar desligada. Entende meu ponto? Não pode estar desligada. Tudo tranquilo? Certo. E mais, se Rn estiver em série com A e B, ao reinserirmos o elemento de análise da seguinte maneira, está aqui Rn, está aqui a fonte de corrente que, em tese, né, estamos analisando a possibilidade dela estar em série, e está aqui, a gente recolocou o elemento de análise. Tranquilo? Aí você fala, pronto, fechou o circuito, por mais que não faça sentido nesse caso aqui, faz nesse. Não faz. Por que não faz? Porque, mano, lembra, a fonte de corrente obriga que no ramo onde ela está, tem que ter corrente com amperagem de IN. Tem que estar passando IN amperes por essa malha aqui. Certo? Certo. Aí eu coloquei o elemento de análise. Olha que bizarro. Tu tá falando para mim basicamente que tá passando IN aqui, certo? Entre A e B. Mano, você acabou de cometer um absurdo. Um absurdo ao quadrado. Não sei porque eu falei absurdo. Mas você acabou de falar um absurdo para mim. Tá falando basicamente que tá aqui a black box. Aí eu coloco aqui A e B, desconectei,
coloquei um fio ideal e medi uma corrente IN, passando para cá, por exemplo. Aí o que você me falou? Se tu tirar isso daqui e colocar uma resistência, um elemento de análise passivo, vai passar os mesmos IN aqui. Não faz nenhum sentido isso. Só se R for zero, que é o caso do fio ideal, que é a corrente Norton, que é a corrente de curto. Então eu estou falando um absurdo. Então logo IN não pode estar em série. Não pode estar em série. Ela tem que estar em paralelo. Se tu colocar em paralelo a fonte de corrente, dessa maneira aqui, Rn. E aí então, vamos lá. Se tu coloca A e B aqui, ó, porque nesse caso aqui de cima, você até poderia dizer, ah não, mas quando eu curto A e B, que é a definição da corrente Norton, vai passar IN aqui. De fato, aqui até que vai, se você pensar dessa maneira. Só que aqui não vai, tá? Mas beleza. Agora aqui nesse caso de baixo, tá aqui passando IN. Se eu curto A e B, que né, a definição de corrente Norton é essa. A definição de corrente Norton é, quando A e B está curtado, é a corrente que passa entre A e B, IN. De fato é isso, né? Porque quando tem um curto que está circundando dois terminais de um resistor, a corrente não vai passar por Rn, vai passar pelo curto, que é o caminho mais fácil para ela passar. E isso acontece. Então aqui temos um check de realidade, faz sentido. Agora, se a gente colocar também aqui fonte de corrente Rn e colocar também o elemento de análise Rn, Rl, temos também respaldo lógico. Por quê? Porque aqui vai entrar IN. De fato, a fonte de corrente obriga que nesse ramo daqui e somente nesse ramo, não é na malha, é no ramo em que a fonte de corrente está, vai ter IN. Só que quando chegar nesse nó aqui, a corrente vai se dividir. Concorda comigo? E aí você vai ter um IL que é diferente de IN, que faz todo o sentido físico. Concorda comigo? Então beleza, então IN tem que estar em paralelo. Ponto. Agora, se mesmo assim você não está convencido, pensa que Rn em série com A e B, pensa da seguinte maneira, que a resistência Norton está em série entre aspas, não faz muito sentido falar que está em série com um ponto. Mas vai, por didatismo, pensa que Rn está em série e que a fonte de corrente que está em paralelo, e que a fonte de corrente que está em paralelo com Rn. Acho que assim fica mais fácil de entender, tá? E se tu ainda não confia em mim, pensa o seguinte, olha que interessante. Alguns aqui já devem ter visto que a maneira de calcular Rn é idêntica a calcular TVNAN. E de fato, o que eu te falei? Que R Norton é a REC entre A e B quando eu desligo a black box. Concorda comigo? Ora, mas isso aí, RTVNAN é a mesma coisa que R Norton no caso, que a definição é a mesma. E de fato, você calcula R Norton da mesma maneira, cara. Você vai lá, você desliga. Para calcular R Norton é igualzinho a calcular RTVNAN. Você vai desligar as fontes de tensão, desligar as fontes de corrente. Ou seja, você vai ignorar, ou seja, tudo que for bateria, tu tira e coloca um fio, e tudo que for fonte de corrente, tu tira e não coloca um fio no circuito. Calcula a REC. É idêntico, então você já tira esse aqui de cara, que RTVNAN é igual a R Norton. Aí você fala, pronto, agora que realmente não faz nenhum sentido, porque está paralelo com fonte de corrente. Como assim? Não faz nenhum sentido isso aqui. Tá ligado? Você confunde tudo. Calma. O que está acontecendo? R Norton de fato é igual a RTVNAN. Pensa como eu te falei, que isso aqui está, entre aspas, em série com os pontos A e B e que a fonte de corrente está em paralelo com Rn, ou com RTVNAN. Agora, olha como tudo tem respaldo físico aqui. Mede para mim a DDP entre os pontos A e B. Aí você fala, pera, DDP entre os pontos A e B. Ok, vamos lá. Aqui eu tenho IN, que eu tenho RTVNAN. Se eu faço, bom, como isso aqui é um aberto, A e B estão em aberto, a corrente TVNAN, a corrente Norton, perdão, vai passar só por esse ramo daqui. Né? Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Mas vai passar por isso daqui. No sentido da corrente, o potencial cai, eu vou arbitrar aqui como zero. No sentido contrário da corrente, DDP sobe. Então aqui é V. Então esse DDP aqui é V. Tranquilo? Mas o que é DDPV? DDPV é uma corrente vezes RTVNAN. É R Norton vezes RTVNAN. Só que isso aqui é UAB. O que é UAB? É a tensão TVNAN entre os pontos A e B no circuito TVNAN. Aí você fala, não, pera, não, tá de sacanagem. Não é possível, rapaz. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui, rapaz. Ó, circuito TVNAN equivalente. Epsilon TVNAN, RTVNAN. Circuito Norton equivalente. Fonte de corrente, R Norton, IN, e aqui os terminais A e B. Olha como tudo faz sentido. A e B em aberto, não passa corrente. Se não passa corrente, eu posso desprezar a resistência para calcular a DDP.
Logo, como bateria não depende de corrente passar para que haja DDP, né? Tipo, o DDP não depende de corrente passando, ela existe. Então a bateria, como ela é ideal, ela garante que o potencial aqui em B é diferente do potencial aqui em A, então tá tranquilo. O AB é Epsilon TVNAN. Então beleza, isso aqui também é Epsilon TVNAN, porque são os mesmos pontos. São circuitos equivalentes diferentes, certo? São circuitos diferentes de equivalência. Mas querem dizer a mesma coisa. A DDP entre A e B tem que ser a mesma, então aqui é Epsilon TVNAN. Tranquilo? Só que pera lá, se isso aqui é Epsilon TVNAN, né, porque DDP aqui, a DDP entre esses pontos é a mesma que entre esses pontos, então DDP TVNAN, quando aqui está em aberto, esses pontos estão em aberto, a corrente, deixa eu trocar a cor que está ficando muito feio, a corrente Norton vai circular somente aqui, nesse ramo. Só que se ela circula aqui, eu tenho que Rn vezes In é a DDP entre U e B. E aí que tá. Epsilon TVNAN dividido por R TVNAN ou R Norton é a corrente Norton. Então tudo se conecta. Estão querendo dizer exatamente a mesma coisa. Tudo se conecta. Então confia nisso, tá? Faz sentido. Então beleza, já que a gente já abordou isso, vamos ver equivalentes TVNAN e Norton. Mano, é tranquilo, é basicamente o que a gente acabou de ver, tá? Tenho aqui minha DDP TVNAN, minha tensão TVNAN, minha REC TVNAN. Aqui eu tenho minha fonte de corrente equivalente Norton e minha R Norton. Ah, detalhe, olha só que interessante. Se eu curtar A e B aqui, o que tem que passar por A e B? Corrente Norton. Se eu curtar por aqui, qual a corrente passa por aqui? Epsilon TVNAN por R TVNAN, que a gente acabou de ver que é a corrente Norton. Tudo se encaixa. Beleza? Então confia que está tudo certo. Aí você fala, tá bom, lindo isso aqui, lindo, achei bonitinho e tal, mas como que aplica? E para que serve? Norton vai ser útil, na minha opinião, em 3 casos. Quando tiver fonte de corrente, mas não é necessário. Você pode usar tensão de nó, que dá a mesma coisa. Só complica um pouco, eu vou ver mais pra frente, talvez eu veja, porque é um pouco mais pra frente, já acho que perde um pouco do foco. Mas quando as fontes não são, elas são interdependentes, aí complica um pouco o bagulho. Mas para fontes independentes, então você pode fazer tensão de nó, que dá a mesma coisa, tudo bem? Mas beleza, quando tem fonte de corrente, é uma delas, é uma possibilidade. Agora, geralmente é mais útil para quando você vê que curtar uma resistência ou algum elemento é útil quando tu vê que curtar um elemento vai facilitar o cálculo da DDP ou da corrente do ramo. Já já a gente vai ver um exemplo disso daqui, tá? E a outra é no bizu que eu vou dar daqui a pouquinho. Primeiro caso, essa questão aqui eu peguei, eu adaptei um pouquinho, tá? É do Easy Hub Learning. É um indiano que manda bem pra caramba. Eu dei uma estudadinha pela aula dele antes pra garantir que tava tudo fresco na mente. O cara manda muito bem, só tem uma pronúncia de inglês muito difícil de entender, mas se você for bom pra entender inglês, tá maravilhoso. A questão é mais ou menos assim. Eu não vou resolver porque eu tô com pouco tempo, tá? Mas vamos lá. Eu tenho aqui isso daqui acontecendo. Tá, aqui são 4 volts. Aqui. Opa. São 4 volts. Aqui é 20 volts. Aqui são 2 ohms. Aqui são 4. Aqui é 4. Aqui é 2. Isso daqui ele tinha separado em 4 e 8. Mas eu vou colocar como 12 aqui, tá? Pra mostrar uma parada interessante. Aqui também é 4 volts. E é isso. Ah, não. Aqui é 8 volts. Desculpa. Aqui é 8 volts. Tá? Deixa eu colocar aqui o borracha pra ele. Tá. Então, beleza. 12 ohms. A pergunta é, qual que é a corrente que passa por esse resistor aqui de 12 ohms? Pausa e tenta resolver. Tá, tem várias maneiras de resolver. Você pode fazer por tensão de nó, que eu iria direto assim, tá? Tensão de nó. Arbitra um polo como polo zero, eu por exemplo colocaria aqui, tensão zero. Baterias ideais. Então se aqui é zero, para cá sobe a tensão, certo? Então para trás vai voltar. Então se daqui para cá sobe 8, então no contrário, cai 8. Então aqui é menos 8. Sobe 20 aqui. Então aqui vai ser 12, se eu não estou enganado, né? É 20 volts mesmo? Tá. Tá, isso aqui vai ter 12 volts. Eu vou ter uma tensão, um potencial V que eu não conheço, um V1. E aqui eu vou ter um V2. Tranquilo até aqui? Suave? Beleza. Agora, olha como fica mais tranquilo. Se eu fizer arbitrar 2 terminais aqui, A e B,
para calcular Norton, como eu aplico Norton? Vamos lá. Passos para aplicar Norton. Passo número 1. Coloca A e B em curto. Em curto. Ou seja, troca o que tiver entre eles e põe um fio. Passo número 2. Encontrar a corrente que passa entre os terminais quando A e B estiverem em curto. Ou seja, quando tiver um fio. Não quando vai o elemento de análise. Não, tem que estar um fio ali. Todo mundo, quando vai calcular a corrente que ele pede a corrente que passa no R de 12 ohms. Tem muita gente que calcula essa corrente aqui e acha que acabou o problema. Ah, pronto, aqui, isso aqui. Não, isso aí é a corrente Norton, queridão. Isso aqui é a corrente Norton, que é diferente da corrente no elemento de análise. Cuidado com isso, tá? Mas beleza. E passo 3. Passo 3 você vai fazer. Você vai montar. Agora você já tem a corrente Norton. Você vai calcular agora a REC Norton, que é a REC Thevenin. Mesma maneira, você vai pegar lá o circuitão, vai abrir e tal, vai desligar as fontes de tensão e fontes de corrente, né? Ou seja, tudo que for bateria, tu troca por um fio, tudo que for fonte de corrente, tu troca por nada. E calcula a REC entre os pontos A e B. Tranquilo? Ou seja, você ignora a bateria e tira a fonte de corrente, tira fio também, beleza? Aí você calcula a REC Thevenin. Quarto passo, você monta o circuito Norton equivalente. Tranquilo? Então você vai ter aqui o circuito Norton equivalente, R Norton e Norton, e os abertos A e B. Último passo, você reconecta o elemento de análise e pronto, aí você vai ter o quê? Você vai ter um IN passando para cá, logo a DDP entre A e B, que é a tensão Thevenin, mas nesse caso não precisa, vai ser igual a IN vezes a REC entre A e B, só que agora contando o elemento de análise, tá? Cuidado com isso, porque se eu estou pegando essa corrente aqui, então eu tenho que pegar a REC equivalente entre A e B. Eu posso muito bem fazer um RN vezes a corrente que está passando aqui agora que coloquei o RL vezes o Izão que eu quero. Mas não precisa. O ponto é que a DDP entre A e B no RL é a mesma DDP entre A e B para a malha aqui inteira. Então tu vai ter aqui IN vezes RN e RL por RN mais RL, que é a REC, né? É igual a Izão vezes RL. Corta, pronto, você tem a corrente. É isso. Útil, né? Tranquilo. Agora, beleza. Como é que a gente faria para esse problema aqui? Eu não vou ficar brincando tanto com ele assim não, tá? Mas eu vou dar umas pinceladas. Tá, vamos lá. Curtei isso daqui. Se eu curtei isso daqui, é um fio a partir de agora. Ignora que tem aqui, tá? Então, beleza. Olha como fica bom nesse caso. Porque isso aqui é 0 volts, o V2 está determinado para o caso em que tem curto. Aqui é 0, a bateria joga 4, então aqui eu tenho mais 4 volts. Concorda comigo? Olha como fica útil isso daqui. Então aqui vira 4 volts. E agora eu vou ter só uma equação para tensão de nó. Olha como isso é útil. Eu uso uma equação para tensão de nó, determino V1. Então, sei lá, eu achei V1. Eu não lembro quanto é que dá V1, tá? Mas achei V1. Beleza? Achando V1, eu sei dessa DDP, então eu sei a corrente que entra aqui. Sei essa corrente, e como eu sei essa corrente aqui, e sei que a DDP entre isso aqui é 4, isso aqui é 2, a corrente que passa aqui são 2 ohms, 2 amperes, quer dizer. Eu sei a corrente Izão que passa aqui, logo é só usar a lei dos nós, né? Eu vou achar a corrente Izinho que passa aqui. Izinho é a corrente Norton. Tranquilo? Achei a corrente Norton. Como eu acho agora a REC Norton? REC Norton você vai abrir os nós A e B, só para não deixar a galera sem ver como é que faz. Aqui, 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 bateria, tá. Abrir A e B. Tranquilo? Abrir A e B. Como é que você faz? Bateria. O que você faz? Ignora e finge ter um fio passando por aqui. Ignora, finge ter um fio passando por aqui. Ignora, finge ter um fio passando por aqui. O que você vai ter no final? Você vai ter isso daqui. Você vai ter isso daqui, porque eu ignorei a bateria, acontecendo. Aqui é fio ideal. Pronto. É só calcular a REC. Aí o que você faz? Bom, aqui tem paralelo com série, série paralelo. Pronto, você achou tranquilamente a REC. Então você acha a REC Thevenin ou REC Norton, tanto faz. Esse é um outro circuito. Você sabe a corrente Thevenin, sabe a corrente Norton. Usa o princípio que a gente fez antes, pronto, achou. Tranquilo?
Simples, né? Tá, nem tanto, demanda prática, obviamente. Mas beleza, o bizu que eu realmente quero passar para vocês é esse bizu aqui. Vamos supor que tem um circuito desse modelo aqui, ó. Eu tenho... Vamos lá, ó. Uma parada mais ou menos assim, um circuito muito louco mesmo. Desse naipe aqui, eu tenho tipo... Tenho fonte de corrente, tenho bateria, tenho fonte de corrente invertida, com resistência no ramo ou sem, tenho bateria também invertida, e ele pede para te calcular isso daqui, ó. Calcule a potência que está dissipada nesse resistor em específico de 2 ohms. Aí tu fala, mano, puta que me pariu, como é que eu vou tirar esse negócio? É muita coisa, é muito dado. Tipo, ferrou muito. Aqui 2 amperes, aqui 1. Resposta, não ferrou. Fica lindo usando o Norton. Porque Norton garante pra gente que existe um circuito Norton equivalente nisso daqui que vai nos ajudar a resolver essa parada muito tranquilamente. Como que a gente faz isso? Eu não vou resolver o problema agora, ou vou. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Não, isso aqui é a calculadora, deixa eu ver, peraí. Nossa senhora, 20... Puta que me pariu. Ai, meu pai. Tá. Eu realmente não vou resolver isso aqui agora, tá? Mas assim, só pra deixar fixo... Nossa senhora, 27 minutos. Tá, só pra deixar fixo... Até me perdi agora. Tá, 1 volt... Caraca, mano, meia hora de vídeo. Tá bom. Isso aqui tá acontecendo, beleza? Aqui é 5 ohms. Como é que você faz? Anote esse bizu. Sério, é a parte mais importante da aula. Por favor. Cara, você pode ignorar tudo que você viu antes, mas veja isso aqui. Isso aqui é muito importante. Se não tiver nada entre esses ramos aqui horizontais, ou seja, não tem uma resistência, não tem a bateria, nesse caso tudo bem, né? Porque aqui está no mesmo ramo. Mas agora, tá no mesmo ramo aqui. Mas agora, nesses casos aqui, contanto que não tem nada entre esses ramos aí, esses ramos que conectam os verticais. Apaguei aqui, peraí. Mano, o que você faz? Tudo isso aqui você pode transformar num circuito Norton equivalente. Dessa maneira, né? Que a gente viu. R Norton e Norton. O que você faz? Você separa aqui nos terminais A e B, né? Nos terminais aqui A e B. A e B. E tu vai aplicar a seguinte regra. Corrente Norton vai ser... Tu vai pegar... Para cada ramo, tu vai fazer essa análise aqui. Eu tenho uma bateria. Eu vou arbitrar aqui. Toda bateria que estiver para cima, eu chamo de positiva. Ou seja, no equacionamento eu vou colocar como mais epsilon. Toda bateria que estiver para baixo, eu vou colocar no equacionamento como menos epsilon. Toda fonte de corrente que estiver para cima, eu vou considerar como mais I. Toda fonte de corrente que estiver para baixo, eu vou considerar como menos I. E eu vou fazer o seguinte. Corrente Norton vai ser mais ou menos epsilon 1 por R1, sendo epsilon 1 a FEM da bateria do ramo 1, dividido por R1, que é a resistência do ramo 1, mais ou menos epsilon 2 por R2, ou seja, a mesma coisa para o ramo 2, mais blá blá blá, mais ou menos epsilon n por Rn, lembrando que os sinais são determinados pelo sentido da bateria, né? Positivo está para cima, negativo para baixo. Você pode arbitrar, tá? Você pode colocar como negativo isso aqui e mais positivo a de baixo. Tanto faz o que você arbitra. Só tem que ser consistente, tá? Não acabou a expressão, tá? É isso, mais ou menos, as correntes das fontes de corrente, ou seja, mais I1, mais ou menos I1, mais ou menos I2, etc. Até a mésima fonte de corrente, né? Porque M pode ser diferente de N, né? Obviamente. Isso é a corrente Norton. Pronto, é só você fazer isso aqui. Você pega, tipo, 10 por 5, 2, então é mais 2. Aqui é 2 amperes, então mais 2. Aqui não tem nada, então você ignora. Menos 5, tá para baixo, então menos 5. E assim você vai, mano. E você pega essa conta e você calcula... Opa. E Norton. É isso. E não acabou. Para REC Thevenin, ou para REC Norton, você vai simplesmente calcular um paralelo de todas as resistências que tem nesses ramos aqui. Essa... Perdão, essa não. Todas as resistências que tiverem ou em ramos que tem bateria ou em ramos que tiverem isolados, como esse aqui, por exemplo, você vai contar. Então vai ser R de bateria da bateria 1 em paralelo com R da bateria 2, blá blá blá, até da enésima bateria, em paralelo com as resistências que estiverem isoladas dos ramos, e etc. Você vai fazer paralelo de todas as resistências de todos os ramos, menos as das fontes de corrente. Fontes de corrente você não vai contar, tá? Ou seja, essa não conta, não conta nada. Beleza?
Ou seja, você vai ter aqui a RT Venan e a corrente Norton. E aí, você trabalha tranquilamente. Isso é muito útil, você não tem noção do quanto isso é útil. Isso é muito útil mesmo, cara. Mantenha isso na mente. Detalhe, se eu tivesse, por exemplo, um elemento aqui, você poderia aplicar essa ideia daqui, ó, para tudo isso daqui, você calcular a corrente, e aí depois, o que você tinha que fazer? A partir daqui você não podia fazer isso. Aí o que você tinha que fazer? Você poderia, por exemplo, usar o teorema da superposição, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Beleza, galera? Falou, abraço a nós. Desculpa pela aula absurdamente longa. Talvez eu divida em duas partes daqui, não sei. Mas é isso. Falou, abraço a nós e tchau.